Esse é o Virou uma Chave, podcast em que os amigos contam uma fofoca. Tô muito nervosa, vou tentar me concentrar, tá? Depois disso. Talvez eu vá embora. Esse é o Virou uma Chave, o podcast semanal de 4 atores que ainda estão ensaiando uma peça e amam conversar sobre a vida. Eu sou a Vanessa Balsalobre. Eu sou a Suzana Oliveira. Eu sou o Leandro Pérez. E eu sou o Diogo Matos. Sabe aquele momento que a vida parece brincar com a gente? Quem nunca deu um passo em falso ou soltou aquela frase infeliz? É como se o universo colocasse a gente numa comédia de erros e somos tomados pelo constrangimento. Hoje vamos falar de gafes e vergonhas, pois são as melhores histórias para compartilhar. Eu quero começar falando que eu pensei em pouquíssimos momentos, porque eu não fico muito constrangida quando esse tipo de situação acontece. Então eu não guardo. Achei que você ia falar, eu não cometo gafes. Não, jamais eu não cometo. É porque, tipo assim, eu lido com... Ai, tá, fico meio desconfortável ali na hora, mas eu não vou ficar remoendo aquilo. Nossa, ai, que mico, ai, que coisa que eu fiz. Ai, porque, tipo, acontece. E eu nunca fui a pessoa que ri quando a pessoa cai, sabe assim? São raros os momentos. Agora um pouco mais, sabe assim? Se eu tô com alguém que a gente pode trocar e tal. Mas eu vi uma pessoa caindo, dificilmente eu vou rir. E aí eu, enfim, minha relação com o mico, eu tenho que rever essa coisa aí. Tem duas coisas que me fazem rir: susto e pessoas caindo. Mas assim, se a pessoa caiu... Se a pessoa caiu e não se machucou, porque se ela se machucou, depois eu fico culpado. Mas se ela não se machucou e a pessoa tomando susto, eu acho que é o momento assim que as máscaras caem e é maravilhoso. Eu amo tombo na internet e pessoas tomando susto. Eu vi hoje um vídeo de pessoas tomando susto. Sabe o que eu rio bastante? Com quase quedas que ninguém viu. E aí, tipo assim, você viu a pessoa com aquele desespero, sabe assim, passando por alguns segundos nela, e aí ela confere se alguém viu e você finge que não, mas você viu. Isso me faz rir muito, não a queda em si, mas quando você vê assim, a pessoa pisando em falso. Assim, dá uma trupicada e dá uma corridinha aí. Eu faço isso. Uma coisa que sempre acontecia comigo é eu tô na rua, alguém tá dando tchau e eu dou o tchau de volta e não é pra mim. Eu fiz isso essa semana. Eu fiz isso no teatro. Fui ver meu amigo no teatro, ele deu um tchauzinho, achei que era pra mim, era uma pessoa atrás. Mano, eu faço isso sempre. Eu sempre acho que é tipo o centro do universo. As pessoas te dão tchau, Diogo. Não. Ou eu sou muito receptivo a tchauz, pode ser isso. Eu tenho uma gafe, faz muito tempo, eu tava pesquisando valores de celular. Aí eu tava andando pelo shopping, entrando nas lojas e vendo os valores. Aí tinha uma loja muito azul, assim, eu entrei. Aí comecei a olhar os celulares, olhei, mas tinha muito igual, assim, tava tudo meio que parecido. Aí eu olhando, aí eu veio uma moça e falou assim, eu posso te ajudar? Aí eu falei, claro, não tem iPhone? Aí ela virou e falou assim, moço, aqui é uma loja da Samsung, não tem iPhone. Aí eu fiz, ai moço, desculpa, eu achei que era a loja da TIM. Aí eu saí da loja assim, vergonhado. Mas é que o Leandro, ele é muito avoado. Então, esses dias, a gente tava no shopping, tinha uma escada rolante descendo. E a gente precisava subir, não dava pra descer, a não ser que você corresse. E daí eu parei. E ele ali, ó, continuou, e ele pisou. Ai, você caiu de boca. Não, o Diogo deixou eu fazer isso e eu vou me defender. Sabe por que eu estava fazendo isso? Porque o Diogo viu um meme e falou assim, manda pra Suzana. Aí eu peguei e falei assim, vou mandar. Aí eu peguei o celular e comecei a printar, fazer o post, né, mandar. E aí eu printei, né, e eu fui indo no fluxo. E ele deixou eu me esbarrar lá na escada. Não cuidou de você. Não cuidou. E eu, aproveitando aqui o Gafes de Shopping, outra vez também, tava no horário de almoço, andando na praça de alimentação pra saber o que eu ia comer. E aí eu tô andando, aí eu tô passando em frente um restaurante, aí me enfiaram um cardápio na cara e falou, olha aqui. Aí eu peguei o cardápio e comecei a olhar. E aí tinha só peixe, camarão, muito camarão, Nossa, camarão. Muito. E eu odeio camarão. E eu olhando assim, falei, nossa, gente. E nessa época eu não comia camarão. E eu olhando, falei, nossa, mas só tem camarão? Aí eu virei pra moça do meu lado e falei assim, moça, não tem um estrogonofe de frango? Aí ela falou assim, moça, aqui é a vivenda do camarão.
Uai, mas ela te enviou o negócio na cara, você não teve tempo, tipo... Ai, moça, desculpa, eu não vi, não prestei atenção. Essas de não prestar atenção, já passei no drive do McDonald's. Aí, o que tem pra beber? Ai, tem Coca, tem Fanta uva e Guaraná. Eu falei, tá bom, me vê uma Sprite. Aí todo mundo parou, assim, o carro, olhou. Eu falei, que, gente? Vanessa, você percebeu o que você acabou de fazer? Não. A pessoa falou, tem Coca, Fanta, Guaraná, você falou que é uma Sprite. Já fiz essa. Esses dias eu fiz uma de... Não foi uma gafe, mas é que eu tava desesperada procurando um vestido pra ser madrinha de casamento, que tinha cores específicas e tal. E aí eu tava rodando enlouquecida. Eu entrei em tantas lojas, que aí eu entrei numa loja, na hora que eu ia perguntar, eu vi que a vendedora ficou me olhando assim, aí eu falei, eu já entrei aqui, né? Ela falou, já. Tipo, tchau, amiga, não tem o que você quer. Eu falei, foram tantas que eu entrei que eu já não sabia mais onde eu tava. Aí eu cheguei e comecei a falar, eu já entrei aqui, né? Ela já entrou, tchau. Sabe uma coisa que eu sempre fico um pouquinho constrangida, assim? Eu não chamo a minha mãe de senhora, mas eu sei que, né, com pessoas mais velhas, é educado. É quando eu falo, não, porque a senhora não sei o que, senhora tá no céu. Sempre quando a senhorinha responde, senhora tá no céu, eu me sinto um pouquinho constrangida, que eu te chamei de velha e tu não gosta de ser chamada de velhinha, não é mesmo? Ai, gente, eu quero contar, a Su falou que não lembra dessas coisas de constrangimento, mas eu tenho uma que eu nunca esqueci. Que louco, né? Como marca, a gente leva um trauma, carrega um trauma pra vida da gente. Talvez por isso eu tenha medo de me expor tanto, né? Isso pode ter... Que absurdo. Mas foi num aniversário meu de 8 anos. Olha, minha memória é péssima, gente. Então, pra eu lembrar com detalhes de um aniversário meu de 8 anos, com amigos da escola, e uma tia minha muito sincerona, desagradável. Porque, assim, vocês vão entender porque é desagradável. A pessoa fala o que vem na telha, o que dá na telha, sem pensar, simplesmente fala, achando que tudo bem. A gente tava lá, era uma festa na piscina, e tava minhas amiguinhas, tal, a gente passando, de repente, ela passa, assim, perto, não sei se a gente ia se trocar, colocar maiô, e aí ela virou e falou assim, como é que você chama? Pra uma amiga minha. Aí minha amiga virou e falou assim... Aí ela virou e falou assim, nossa, que nome feio. Ela mandou essa pra uma menina de 8 anos. Eu, desesperada, constrangidíssima, uma criança de 8 anos constrangida pelo que a sua tia acaba de falar pra sua amiga de 8 anos também. Na hora, eu fiquei assim, meio atônita, o que eu faço? Eu vi que ela ficou chateada, foi esquisito, né? Aí a hora que ela saiu, eu não sabia o que falar, eu tive um impulso, eu falei, não liga não, o nome dela que é feio. Aí a me fala, como é que ela chama? Eu falei, e ela, é o nome da minha mãe. Ai, gente, foi muito triste, porque eu tava muito constrangida com o que ela falou e na hora eu não sabia o que fazer. E aí, tipo, eu queria consolar minha amiga, né? Mas eu nunca vou esquecer, porque eu fiquei muito mal, assim, eu fiquei arrasada, eu queria... né, melhorar aquele momento, porque como uma louca vai falar pra menina de 8 anos, nossa, seu nome é feio. Aí eu, não liga não, o nome dela que é feio. Sabe aquela coisa que você vai apaziguar e aí, na lata, como é que ela chama mesmo? É o nome da minha mãe. Ou seja, foi um constrangimento que eu trago para sempre, talvez para toda a minha vida. Nunca esquecerei. Agora contando assim, de repente, jogando isso pro universo, de repente liberou. Sim. Mas é um trauma que eu trago comigo. Eu lembrei de um mico, uma gafe, né? Fui num restaurante, a gente tava em Gramado, eu, minha mãe e minha irmã. E foi a primeira vez que eu estive num momento que a pessoa pede uma garrafa de vinho no restaurante. A gente pediu uma garrafa de vinho. E quando abre a garrafa de vinho, serve um pouquinho. Aí eu, tipo, olhei assim, né? Primeiro que ele ficou em dúvida, assim, porque não tinha homem na mesa e só serve pro homem quando abre. Hoje em dia essas coisas estão mais diferentes, assim, mas tem restaurantes que ainda só servem pro homem. E aí, né, se seu parceiro ali fala assim, serve pra ela também. Aí eles servem. Mas nesse dia estávamos nós 3 mulheres, aí ele serviu para todo mundo. E aí eu fiquei assim, eu não sei se eu comentei ou se eu só pensei, mas eu fiquei, nossa, que
pouco, gente. Que pouco que ele vai me dar, só isso. E, tipo assim, super bebi o gole. Sabe, assim, bebi e tal. E ele continuou lá, daí eu fiquei assim, gente, o que tá acontecendo? Mas a minha mãe sabia o que tava rolando, sabe? Assim, a minha mãe conversou com ele e tal. Mas aí, eu assim, gente, ele vai servir só isso, só um micro gole aqui. Miséria! Mas só isso, ainda tomei uma só, uma bolada. Nossa. Tipo, eu não degustei o vinho, não fiz nada que tem que fazer dos protocolos, mas é porque eu não sabia, né? Depois disso, nunca mais abri uma garrafa de vinho no restaurante. Ah, não, mentira. Abri sim. Mas eu sempre fico meio assim, ó. Ai, não, gente, não vamos pedir uma garrafa de vinho, porque eu não sei como é que faz esse negócio. E esse dia, assim, eu fiquei com muita vergonha, porque eu não sabia como era o procedimento mesmo, né? E aí ele fez lá e tal, e eu fiquei nessa de, gente, ele vai servir só isso e ainda vai ficar aqui me vendo tomar. Olhando pra minha cara. Foi uma gafe isso daí. Ah, mas é isso também, essas coisas muito protocolares, né? dá um pouco de raiva, porque Nossa. ninguém é obrigado a saber tudo, né? Sei lá. Aí essas pessoas que ficam julgando se você não sabe seguir os protocolos, eu acho meio uó, assim. Tem um pouco de preguiça dessas coisas. Eu tenho preguiça também. E eu, na verdade, nem tenho vontade de ir em lugares muito chiques, assim, sabe? Em lugares que eu não vou poder falar assim, ai, moço, mas como é que faz isso aqui? Como é que Como é que come? Como é que come esse negócio? Tipo, lugares que eu tenho que fingir que eu sei, eu já nem tenho vontade de ir. Eu nunca nem fui, né? No caso. Restaurante com mais de um talher, sabe? Já fui numa festinha de aniversário. Uma festança de aniversário de 15 anos lá em Piracicaba. E daí tava tudo escuro e tal, e tudo era muito chique. Foi a primeira vez que eu fui numa festa mais chique, assim. E daí os brigadeiros tinha o 15 ali. Eu falei, nossa, tem glacê, não sei o quê. Eu comi, era plástico. Ai, Meu Deus! Tinha um 15zinho pequenininho. Em cima do brigadeiro? Em cima de todos os docinhos. Não, mas aí a gafe não é sua. A gafe é realmente do buffet que achou que isso era uma boa ideia. Tipo, Eu comi, depois eu vi todo mundo tirando. Eu falei, tinha um gostinho meio assim de macarrão, né? não foi gafe sua. Foi, de verdade, gafe obrigado, Su. do Obrigado. buffet. Como que a pessoa bota um 15 em cima de um número, de um doce? Década de 90. Ah, tá. gente, deixa eu contar essa. Lê, se você ouvir, você vai entender, porque é muito divertido. Eu adoro contar essa história. Um dia a gente tinha uma companhia e aí tinha sobrado uma grana de captação e a nossa captadora não quis essa grana no PROAC. E a gente falou, não, você tem direito a esse dinheiro, você captou e tal. E ela se recusou. E a gente falou, então a gente vai pegar esse dinheiro e vai te dar de presente, porque ele é seu. E aí fomos jantar num restaurante chique, num restaurante francês chiquérrimo, do Henrique Chacun. E aí, enfim, ele era amigo do marido da Dani na época, o Felipe, e ela conversou com ele e falou, eu vou preparar um menu degustação para vocês e tal. Chegamos lá e a gente foi, aí vem aqueles pratinhos minúsculos, né, e aí você vai degustando, entendendo o que era, e aí a gente, nossa, que maravilhoso, isso tá uma delícia, nossa, que divino, nossa. Aí a Elaine vira e fala assim, gente, esse queijo tá muito cremoso, tá uma delícia. E aí a gente começa a se olhar assim, mas eu não vi queijo, será que é... Aonde que... Não, gente, vocês não comeram esse queijo que tava maravilhoso, um queijo delicioso que derrete na boca. E aí a gente procurando, porque ele botava os pratinhos pra cada uma, né? Eu falei, mas o meu não veio queijo. Ela, aqui, gente, ela tava comendo manteiga. A gente rolava de Oh, meu Deus! um queijo que derretia na boca, gostoso. Gente, ninguém tinha visto queijo na mesa. Ela tava comendo de pedaço a manteiga. Meu Deus, entupindo veias. Ai, gente, foi muito bom. Lê, te amo. Eu mandei mensagem pra minha mãe perguntando, porque às vezes eu vou esquecendo, né, das gafes, porque o Diogo falou que eu sou muito avoado, né, então eu cometo essas gafes. E aí eu mandei mensagem pra minha mãe lembrou de uma, que estávamos num velório, e naquela parte que vai, acho que chama cortejo, e aí todo mundo leva o caixão, e aí você vai atrás, geralmente chorando, e... Geralmente nessa parte da Dani choram. Aí eu tava segurando me deram pra segurar
colocaram um vaso de flor na minha mão, e aí eu fui segurando durante o cortejo. E aí aquele cheiro começou a me enjoar. E eu era criança, assim. Aí eu olhei, aí tava minha mãe, minhas tias do meu lado, assim, meu primo. Aí parou pra poder fazer o enterro lá, né? Aí eu comecei a sentir o cheiro da flor, assim. Aí eu falei, nossa, essa flor tem cheiro de cera de ouvido. A minha tia me olhou assim, a minha mãe começou a rir, mas a minha mãe começou a gargalhar. Na hora que estava descendo o caixão. E aí a minha mãe começou a gargalhar muito alto, começou a rir. E aí ela jogou o cabelo na frente, e aí ela rindo. E aí chacoalhando, né? Todo mundo que estava à volta começou a rir também, mas fazia aquela cara de choro e colocar a mão na frente, fingindo que tava chorando. E aí o meu primo pegou e fez assim, tia, fica calma, isso acontece, né? Todo mundo, não sei o que, tentando falar frases de conforto. Pra não acontece, seu filho vai mesmo te fazer passar vergonha. E aí ela assim, e eu tipo olhando com uma cara tipo, gente, o que eu falei? E meu primo consolando ela. Aí quando ela levantou, aí veio um monte de gente abraçar ela, achando que realmente ela estava chorando muito. Porque quando ela subiu o rosto e tirou o cabelo da frente do rosto, ela estava vermelha, igual um tomate. E a maquiagem escorrendo. Aí abraçavam ela, Rose, e abraçavam ela, calma, vai ficar tudo bem. E ela gargalhando de rir. Crises de riso em horários inadequados são maravilhosas, né? Sim. Eu amo. Essa contaram pra mim. Estavam gravando um filme nacional bem conhecido. E não vou dar os nomes aqui. E o ator principal não estava se dando muito bem com a equipe de direção. Ele não estava gostando do direcionamento, do modo como que se referia a ele e tal. E ele estava já há alguns dias bem incomodado. Mas assim, alguns dias assim, tá na primeira semana de trabalho. E daí um dia ele recebeu um direcionamento que ele ficou muito furioso. Então ele tá lá fazendo e ele e o diretor não estão chegando numa cena legal. E daí, não, vamos dar uma pausa aqui, vamos mudar a câmera e tal. Ele foi pra um canto e colocou a mão na boca e começou a resmungar. Esse filho da puta, esse cara, esse imbecil não sabe dirigir, esse canalha, esse bosta. O que eu tô fazendo aqui, não sei o que e tal. Daí chegaram nele, amigo, seu microfone tá ligado. Ai. Quando ele olhou, o diretor estava no vídeo assiste, que é aquela televisãozinha, com o fone de ouvido, escutando tudo. Nossa, eu fiquei dolorida por ele, coitado. E a partir daí, quem dirigia ele não era mais ele, era assistente de direção. Cortou relações. Cortou relações. Tinha ainda mais 3-4 semanas de filme. Que constrangimento. E é um filmaço. Eita, Marieta! Lançou a fofoca e não contou o que é. Gente, não é possível, não é possível. Nossos ouvintes, agora, briguem com o Diogo, ele tá fazendo isso. É a segunda vez que ele faz isso no dia. Você sabe? Não, eu gosto de fofoca e não sei o que é. Eu tenho uma com uma amiga minha, a gente é bem parecido, assim, e a gente é bem avoado os dois, assim, mas assim, quando junta, parece que a gente entra em outro mundinho e a gente vai mais longe ainda. Um beijo, Ana. Teve um dia que a gente pegou e falou assim, vamos no Miss ver a exposição do Renato Russo, claro. Então a gente se arrumou e foi no Miss. Aí chegando no Miss, a gente desceu do ônibus, aí andando assim, na porta do Miss tava tendo uma banda tocando as músicas do Renato Russo e tinha um cover do Renato Russo. Aí eu e a Ana começamos a andar pra comprar o ingresso. Aí daqui a pouco ela começa a me puxar. Amigo, não é ele ali? Não é ele ali? Aí eu, quem, amiga? O Renato Russo, olha ele ali, é ele ali. Aí eu, amiga, ele morreu. Aí ela, ai, é verdade, eu tinha esquecido, nossa. Eu já achei que ela tava vendo um espírito. Não, ela achou que tava tendo um show real. Caraca, vamos ver um show do Legião de Graça. Aí
meu amigo, ele morreu. Aí ela, ai, é verdade, amigo. Ai, amigo, como eu sou lerda. Ai, amigo. Eu acho que eu já mandei essa de, tipo, ai, como é que estão seus pais? E o pai de alguém tinha morrido já. Isso é é clássico meu. Eu sou a pessoa que pergunta do namorado e da namorada quando as pessoas já terminaram. Que pergunta como é que estão seus pais e o pai acabou de falecer, porque eu esqueço. E eu sou a pessoa que comete essas gafes. Ou então, algumas assim, vezes. Às vezes você nem pergunta do pai e da mãe, mas aí você fala assim, não, porque meus pais... Ai, meus pais... Você conta uma coisa boa, sabe assim? E aí a pessoa acabou de perder alguém. A pessoa tá no luto, assim, e você manda uma coisa desnecessária. Exato. A gente... tô pensando... Não vou contar isso. Eu vou contar uma fresquinha, que aconteceu aqui, nesse lugar que a gente grava. Com todos aqui presentes. Sim, todo mundo veio. Quando a gente vai gravar com um convidado, eu geralmente trago uma roupa preta, durante essa temporada tá sendo preta, pra gente tirar uma foto com o convidado. A gente combina, né, de vir com uma roupa neutra. Mas eu passo o dia inteiro fora de casa, então eu trago pra colocar aqui. Nesse dia, eu fui no banheiro pra trocar a minha roupa. Enfim, me troquei no banheiro e tal. E eu tava usando sutiã, mas a blusa que eu ia colocar não precisava de sutiã. Então eu me troquei, tirei o sutiã, juntei minha trouxinha de roupa e voltei, linda e bela e trocada, pra sala que a gente vai gravar. Desfilando, né? Falei, gente, olha a minha blusa. Gente, olha essa blusa. tô. Sim, de balada e tal. Olha como eu vim, toda. Vanessa foi ao banheiro, como quem não quer nada, como um dia com a Esquerdes. Foi ao banheiro e voltou. Nossa, gente, vocês não vão acreditar o que aconteceu agora. Essa é a minha voz de Vanessa, tá? Gente, vocês não vão acreditar o que aconteceu agora. Cheguei no banheiro, daí tinha uma menina lá e ela falou assim... Gente, olha isso! Deixaram um sutiã em cima da minha bolsa. Gente, mas um sutiã, a pessoa tem que ser sem noção. Um sutiã, como assim a pessoa deixa um sutiã em cima da bolsa? É a Vanessa, né? Ai, não, às vezes a pessoa, sei lá, é um recado, né? Tá te paquerando, não sei. Não sei, você não conhece. A Vanessa usou o termo chaveco. Eu comecei a contar essa história pra falar que eu tava muito ultrapassada nos meus termos, porque eu achei que a menina não tinha entendido. Quando eu falei, ai, com certeza isso é um chaveco. Aí a Vanessa chegou aqui contando isso, né? Eu, Suzana, linda, trocada com a minha blusa de balada, ouvindo, fui pensando assim, ai, nossa, é um sutiã, como assim, né? Aí ela começou a contar mais, aí eu lembrei que eu tinha tirado, né, o meu sutiã. Aí eu falei, Vanessa, que cor? Aí ela, era meio azul. Deu com vermelho dela, umas listrinhas. Aí o fim vocês já sabem, né, gente? Eu deixei o meu sutiã cair no banheiro e não percebi. Mas ainda tem a parte 2, né? De como eu achei o sutiã. Pensei, não vou perder esse sutiã, gente. Eu nem usei muitas vezes. Eu quero ele de volta, né? Sutiã novo. A gente grava na minha faculdade, onde eu estudo com pessoas, né? Que as pessoas me conhecem. E eu venho todos os dias e todo mundo me vê. Aí pensei, gente, vou ter que mandar no grupo da sala, né? Mandei, gente, se alguém achar um sutiã, né? Eu fui me trocar no banheiro e é meu. Ponto 1, né? Perder o sutiã não é uma coisa tão fácil, assim, né? Que acontece todos os dias. Mas eu faço faculdade de teatro, então tenho uma licença poética aí, né? Pra trocar de roupa e tal, tá tudo bem. Aí acharam o meu sutiã e, não satisfeitos em me contar onde tava, mandaram uma foto no grupo do meu sutiã pendurado no registro do banheiro. Falaram assim, tá aqui no banheiro do térreo. Foi essa minha historinha mais recente. A menina do sutiã, que encontrou sem querer, né? E aí, no final, a gente terminou de gravar, né? E as pessoas, oi, Suzana, tudo bem? Achou o sutiã? Oi, tudo bom? Sutiã, achou? Eu ia falar que tem uma coisa que eu não faço mais, agora eu não lembro se é por conta da minha mãe ou por conta da minha avó, que é perguntar se a pessoa tá grávida. Ai, eu ia falar isso. É um clássico também. Ai, de quantos meses? Isso, por conta, eu não sei direito a história da minha avó, da minha mãe, então eu evito sempre perguntar. E quando eu era criança, a gente foi viajar, a gente tava no litoral e tinha uma moça que tinha acabado de parir. E daí a criança estava lá e, não sei, acho que eu queria ser agradável, eu queria elogiar. E daí eu ficava olhando, eu falava assim, meu Deus, é menino ou menina? Porque tava de amarelo. E daí eu queria falar, ai, que bebê fofinho, não sei o quê, e eu queria saber como que eu ia falar que era linda ou que era lindo. E eu ficava assim, meu Deus, eu quero participar da conversa, né? Daí eu virei e falei assim, como é o nome? Daí falaram assim, Dominique. Eu, puta que pariu, Dominique? Dominique é pra quê?
E daí eu fiquei matutando. Eu falei, eu acho que é mais feminino, né? Ai, que linda, Dominique, não sei o quê. Jogou um menino. Eu não sabia onde enviar a cara. Porque assim, imagina, se ela devia ter uns 9, 10 anos de idade. Você se concentrou muito, né? Com todo cuidado pra ver. Eu lembro, assim, de ir embora. Eu nunca mais falei com o Dominique, nunca mais. Eu fui embora. Eu fiquei isolado, porque, tipo, quando falou Dominique, eu lembro assim, Dominique é o quê? Eu acho que é feminino, né? Ai, tadinho. Mas eu também faço essa estratégia de perguntar o nome. Quando você esquece o nome da pessoa, gente, você tá conversando com a pessoa, Diogo, que legal, não sei o que, daí... Tela azul, como é o nome dessa pessoa? E às vezes da onde eu conheço essa pessoa que está falando com intimidade. Eu tô assim, Pô, gente. meu eu tô Deus, muito quem é essa assim. Eu pessoa? encontrei primo de uma amiga. E assim, eu fui com toda a vontade do mundo. Ai, oi, João! Aí, Antônio. Nossa, isso foi uma gafe, porque eu não esqueço. Não esqueço desse dia. E com as crianças, né, falando de nome, eu tenho, tipo, 240 alunos. Pouca e gente, funcionários. né? Pouca gente. E, né, eu ainda não entrei na atmosfera paz. Mas, enfim, com as crianças, eu sempre uso essa estratégia. Já escreveu o nome no seu desenho? Escreve agora. Excelente estratégia. Aí eles viram, escrevem atrás eu. Boa, Manu. Isso aí. E aí chamo pelo nome, porque é difícil de lembrar. Tem uma de quando eu era criança, e aí tinha umas plaquinhas assim no chão, e aí aí tinha um rapaz mais velho e falou assim, pega aquela plaquinha ali pra mim, acho que era amarela, ele falou, pega aquela plaquinha amarela. Aí eu olhei no chão e falei, não tem nenhuma plaquinha amarela, só tem essa vermelha. Aí ele falou assim, não, ela é amarela. Eu falei, não, ela é vermelha. Peguei e falei, ela é vermelha, ó, vermelha. Aí ele falou assim, não, é que eu sou daltônico. Aí eu fiz assim, aí na minha cabeça de criança, eu pensei assim, eu preciso reverter a situação, pra ele não ficar chateado. Aí eu falei, nossa, que legal! Pior forma. Eu falei, meu Deus, que legal. Que cor que é essa? Que cor que é? Eu comecei a perguntar as cores que ele tava vendo. Pior, eu fui tentar me arrumar. Nossa, pior, fiquei perguntando e falando que era legal, que ele via a cor invertida, não sei. Gente, sem noção. Tenta arrumar, é sempre pior. Esse é um problema. Sempre pior. Eu ia te defender, porque eu já ia falar assim, gente, como que ele insistiu que é amarelo se ele sabe que ele é daltônico? Né? Não, é amarelo. Ele já devia ter falado na primeira. É que eu sou daltônico. Ele também te zoou. Ele é. Acho que sim. Acho que mas ele é que você merece piorou no depois. Não, mas aí depois eu fiquei começando a fazer um jogo. Ai, que legal! Que cor que é aquela? Fiquei fazer um joguinho com ele, sem noção. Que dó. Ai, difícil essa. Gente, eu cometi uma gafe, um constrangimento enorme. E fiquei pensando, conto ou não conto, vou contar. Trabalhava eu com Dona Glória Menezes. E eu era secretária dela e do Tarcísio Meira. E aí, silêncio, né? Tipo, pronto, qual vai ser a da Vanessa agora? Eu tenho algumas histórias divertidas. Mas essa foi chato, assim, porque ela tinha acabado de estrear uma peça, e aí eu tinha assistido a peça e tal, e ela chegou toda empolgada com o jornal. Olha, Vanessa, essa crítica que o Arthur Chechel fez da peça, que lindo, só elogiando a peça e não sei o quê. E aí eu virei e falei assim, quem ia ter coragem de falar mal de uma peça da senhora, né? Eu mandei essa, mas querendo dizer, tipo, é óbvio, que né? Ela é incrível. Incrível. Aí ela vira e fala assim, por quê? Você não gostou? Você tem alguma crítica pra fazer? Naquilo, tranquei, né? Niki! Gente, sério, eu fiquei roxa. Eu falava, como é que eu vou consertar isso? Pausei, congelei, tela azul, fudeu, o que eu faço? Onde eu me enfio? E aí eu falei, não, imagina. Não, é o contrário, eu achei maravilhoso. É que é isso, impossível de falar mal da peça, porque incrível, Maria. Eu realmente tinha achado incrível e maravilhosa. Nossa, achei um fenômeno, fiquei babando, assim, ainda mais pelo trabalho dela, que eu falava, caramba, impecável, nossa, eu queria fazer essa peça com ela. Pegou muito mal pra mim, foi muito chato, parecia que eu tava menosprezando, né, você é você, então quem que vai falar mal, né? Sim, mas acho que eu consegui consertar e fazer com que ela me entendesse, não sei, espero, desculpa, Dona Glória, era com o coração que eu tava falando. Vamos deixar essa conversa pra outra ocasião. E aí, emendando em gafes globais,
Gente, agora que eu tô pensando, eu tenho muitas gafes globais. Vanessa! Ai, socorro, que vergonha! Mas essa não é minha, é de um amigo, é que eu tava junto, enfim, sobrou pra mim também. Foi uma gafe muito engraçada, que foi o seguinte. Tinha um amigo que fazia making off das festas de lançamento das novelas da Globo. Então, essa daí, na verdade, essa foi a primeira que a gente fez. Depois a gente acabou fazendo vários e tal. Mas foi a primeira que a gente foi fazer. E aí, tava eu, de assistente de produção, 2 câmeras e um outro amigo que era o dono da produtora, o produtor. Aí a gente se dividiu pra se ajudar. Gravando, a gente ainda não tinha um roteiro, não tinha uma coisa específica pra fazer. Teoricamente, era pra gente gravar a festa, enfim, depois montar umas imagens pra eles terem um registro de como tinha sido. Só que, muito empolgado com tudo aquilo que estava vendo, esse meu amigo que estava fazendo a câmera, resolveu fazer entrevistas com as pessoas. Ele, não, vamos entrevistar. Eu falava, não, gente, eu não posso entrevistar. Não, você vai entrevista e eu chamo a pessoa e não sei o quê. Eu falei, como é que eu vou entrevistar? Eu não sei o nome das pessoas, eu esqueço o nome das pessoas. O que eu vou perguntar? Eu não me preparei para tal, eu não sou repórter. E aí, eu lembro que começou a gente, como pra você fazer uma novela de época pro senhor, sei lá, não lembro quem que era, um ator mais velho. E virou e falou assim, mas o que é de época? Porque toda época é época. No caso, aí já começou um fora. Eu já fiquei me sentindo mal, falei, eu não quero fazer isso, não quero, vou pagar mico, e beleza, continuamos. Aí no final foi dando certo e tal. E eu via os meninos falando no fone, vocês viram a Juliana Paz, que gata, não sei o que, a Juliana Paz passou aqui. E eu, cadê a Juliana Paz? Eu quero ver a Juliana Paz também. Várias atrizes lindas, atores lindos e tal. E aí, de repente, sei lá, me separei desse meu amigo, fui no banheiro, não sei. Aí ele começa a me chamar no rádio. Vanessa, corre, que eu tô aqui com a Juliana Paz. Vem com o microfone pra você entrevistar ela. E aí, mas onde você tá? Não tô te vendo, tá? Me deu o direcionamento, eu cheguei lá. E aí ele, pronto, vai, vamos lá. E todo mundo ali em cima, um monte de gente, né, querendo fazer pergunta, entrevista e tal. E aí ele, a hora que eu me aproximei, eu meio que gelei, porque num clique eu vi o que tinha acontecido, a merda que tinha rolado. E aí, na hora que eu fui falar, não deu tempo, ele já cutucou. Juliana, vem aqui pra gente posicionar aqui pra fazer a entrevista. Aí eu respirei fundo assim, ela virou e falou, do que ele me chamou? Ele, Juliana, vamos fazer... Aí eu tentava falar no ouvido dele, e sem parecer... Gente... Sem parecer desesperada. Sem parecer desesperada e tentando pedir desculpa ao mesmo tempo. Era a Carol Castro. E ele achava que era a Juliana Paz. Os caras tinham visto ela, achado linda e achado que era a Juliana Paz. Olha a falta do conhecimento. E aí, eu sempre muito noveleira, saquei na hora, falei, gente, que confusão essa que eles fizeram? E aí ele na caruda chamando de Juliana Paz, a Carol Castro, e ela com aquela cara constrangida, Carol, desculpa, ele se confunde, eu falei, aí eu cheguei, juntei no ouvido dele e falei, amigo, não é a Juliana Paz, é a Carol Castro. Nisso, tinham pessoas em volta, ele congelou, ele não sabia o que falar, e ele ficou muito constrangido, porque ele tinha repetido muitas vezes, Juliana. Ele já tava assim, ó. Não, mas Ju. Exatamente. Ju. Primeiro que ele tava muito empolgado que ele tinha falado com ela, depois que a gente ia fazer essa entrevista e tava dando tudo certo e tal, e só faltava chegar o microfone com a repórter e ele chamando ela de Juliana e ela com aquela cara constrangida sem saber o que fazer. E a hora que ele se deu conta daquilo, mas foi uma vergonha. E aí ele lembrou que tinha assistido um filme dela e ele quis consertar. Ele, nossa, é verdade, eu vi um curta-seu na semana passada. Aí que foi assim, ela ficou super constrangida, no final a gente fez a entrevista, mas pegou mal, e aquela notícia se espalhou, então de repente teve um momento que tava rolando uma pista de dança, e a gente tava vendo alguma coisa da festa estava acontecendo, e aí tinha um repórter do nosso lado, duas pessoas, um cutucando o outro, falando, você não é o cara que chamou a Carol Castro de Juliana Paz? O negócio alastrou por toda a festa, então todo mundo da imprensa ficou sabendo da gafe. E foi, gente, foi muito mico, foi muito engraçado. E aí, a partir de então, a gente continuou fazendo essas coberturas das festas, mas, pra não ter erro, a produtora dava um carômetro. Coisa boa! A partir eles adoraram as entrevistas, mas aí, o que acontecia? Eu me restringia a perguntar só sobre a festa, pra não desviar o assunto e falar nenhuma bobagem. E ela dava um carômetro com o nomezinho embaixo, assim, pra não acontecer mais esse tipo de gafe.
Mas foi engraçadíssimo. E óbvio que numa próxima festa ele foi falar com a Juliana Paz e contar a história pra Juliana Paz. Maravilhoso. Juliana, você não sabe o que eu fiz. Aí era a Juliana Paz mesmo. Era verdadeira. Era a verdadeira. Ela deu risada, achou o máximo e tal, mas no dia foi tenso. Eu lembrei uma bem rapidinha. Um primo, ele tava na casa de um amigo, eles estavam ali na garagem, brincando, não sei o quê, e passava um senhor, um velhinho. Passava na frente, olhava pra eles, subia a rua. Daí ele achou esquisito que o cara tava olhando pra ele. Daí o velhinho passou de novo, olhou pra ele, e ele falou assim, mano, esse cara tá olhando pra mim, tá muito esquisito isso. Daí o velhinho passou de novo, olhou pra ele, e falou, mano, por que toda hora, né? Daí, pela 4ª vez, o velho passou, olhou pra ele e saiu. Ele falou, o que esse velho, filho da puta, fica olhando pra cá? É meu avô. Ai, Daí o meu primo corrigiu. É bom fazer exercício, né? Ai, que dó, gente. Ele só tava conferindo se o neto tava bem. Uma vez eu dormi na casa da minha tia e ela falou, dorme aqui em casa, que no outro dia de manhã eu levo cedo você no terminal Pirituba, e você já pega o ônibus e vai pro seu curso, porque aqui você pode acordar até um pouquinho mais tarde, não precisa acordar super cedo lá na sua casa. Eu falei, Mara, aí beleza. Aí acordei, me arrumei, minha tia um pouco atrasada, então a gente já saiu um pouquinho atrasado de casa. E aí, chegando perto do terminal Pirituba, tinha um transitinho assim, mas eu falei, tia, você pode parar em qualquer calçada que eu desço. Ela, não, vou parar bem pertinho do ônibus pra você pegar o ônibus. Eu falei, não, tia, não pode entrar, é um terminal Pirituba, não vai, cheio, tipo, 7 da manhã. Aí ela, não, você vai entrar. Ela entrou com o carro dentro do terminal Pirituba. E aí todos os fiscais e o motorista falavam, não pode carro, não pode. E ela assim, mas andando. eu vou mesmo e eu assim, eu vou ter que descer do carro. E assim, ela entrou numa ponta e o ônibus era em outra ponta. Ela teve que ir circulando o terminal inteiro com o carro. E todo mundo onde ela passava, gritava, não pode carro. E aí eu falava, tia, você vai levar uma multa. Ela, não, se alguém vir brigar comigo, eu começo... Ela mora no Chile. E aí ela fala, não, se alguém vir brigar comigo, eu começo a falar espanhol e eles vão achar que eu não sou daqui, que eu sou perdida. E aí eu saio. Aí eu falei, e o mico de eu entrar agora? Aí ela vai, sai do carro, parou na porta do ônibus. E falou, agora é só você entrar no ônibus. Olha só, você não vai chegar atrasado. Aí eu abri a porta do carro, saí correndo, entrei no ônibus, assim, e, tipo, todo mundo, não pode, moça, sai. Ela fez, ai, desculpa, e saiu, assim, como se nada tivesse acontecendo. Amo. Ela jurou que tava na rodoviária, foi te levar até a plataforma. Eu lembrei de uma com a história do Diogo. A minha tia contou de uma moça que acho que ela viu no bar, assim. Não sei, eu ouvi essa história, não sei o contexto, mas de uma mulher que tinha um cara olhando pra ela no bar e ela começou a perceber, né? E o cara, assim, ficava encarando ela. E aí ela ficou, nossa, gente, esse cara tá dando em cima de mim, tá desconfortável, já tá chato aqui. Aí eu lembrei, a minha mãe que contou essa história. Nossa, mas esse cara aqui, né, tá incomodando já. E aí ela foi tirar satisfação com o cara. Falou assim, e aí, qual é que é? Você tá me olhando e não vem falar comigo? Como é que é, né? Daí ele, não, é que seu zíper tá aberto. Meu, isso tá num top micos, assim, que eu tenho medo de acontecer comigo. Esse tipo de coisa, sabe? De você ir cobrar uma coisa e aí, na verdade... Isso, é um dente. É que tem um papel higiênico saindo da sua saia. A saia tá enroscada na calcinha. Né? Esse tipo de coisa, assim, andando com a bunda aparecendo. Além dos micos, tem os medos de micos, né? Medos de mico. Eu acho que isso daí é que eu lembrei, porque eu era uma criança que dava muito trabalho pra minha mãe, porque eu era sincerona. Então, minha mãe tinha que tomar cuidado com as coisas que ela falava pra mim, porque eu mandava ver, assim, não tinha filtro. Teve uma vez que minha tia paquerava um amigo do meu pai, e ela falava, eu vou casar com ele, falando pra mim, brincando. Só que a minha tia sabia que eu ia falar, ela falava pra mim.
Um dia, esse amigo do meu pai foi em casa com a namorada e eu lancei essa. Minha tia falou que vai casar com você. Aí minha mãe queria morrer. Vanessa, quem falou isso pra você? Ué, ela falou, mãe, ela me falou. E ela falou, claro que não falou nada. E não sei o que, não vai. Vanessa, para. Você falou, ouviu falou outra coisa? ontem. Falou, mãe. Ela falou. E eu fazia, eu insistia. Minha mãe tentava corrigir. E aí ele ria. Meu pai já isentão, assim, falou, se vira cair com essa bomba. E a namorada com a cara assim, tipo, me conta mais sobre isso. Eu era essa criança, então minha mãe sofria comigo. Eu mandava altas, assim, nessas gafes. E acho que criança tem isso, né? Criança sincerona manda umas na lata que a gente tem que tomar cuidado. Bom, acho que já deu de mico por hoje, né? A gente já falou de muita coisa aqui, de muitas vergonhas. E com certeza a gente vai pagar muitos micos ainda ao longo da vida. Mas a gente vai aprendendo a ser cuidadoso. Ou a rir dos próprios micos e levar numa boa, né? Pode Falar ser paciência, também. é isso. Pode ser também. Antes da gente encerrar esse episódio, a gente vai pro Destranca uma Dica, nosso quadro semanal de indicações de filmes, livros, séries ou coisas que estão atravessando a gente nessa semana. Eu posso começar destrancando. A minha dica de hoje é o álbum da Marina Sena, O Vício Inerente. E eu vou aproveitar pra dizer que ela é muito boa em dar nomes de álbum, porque o primeiro se chamou De Primeira. E aí eu lembro do dia que eu ouvi pela primeira vez, eu estava viciada. De primeira. Eu me viciei de primeira e era o primeiro álbum solo dela. E esse agora se chama Vício Inerente. Eu ouvi a primeira vez e fiquei, gosto mais do de primeira, né? Mas eu vou ouvir de novo pra testar. Ouvi só mais um pouquinho aqui, que eu acho que essa música eu gostei. E aí eu gostei. E aí agora eu estou inerentemente viciada. Enfim, essa é a minha dica de hoje. Ele já começa com uma música que é a minha favorita, que é Dano Sarrada. E tem outra que se chama Mais de Mil. E enfim, agora eu já consigo elencar várias favoritas, porque eu viciei sem perceber. Muito bem, parabéns, Marina Sena. Marina Sena. Eu vou destrancar uma dica muito importante pro nosso podcast. Quando eu tava estudando pra editar o podcast, eu encontrei o trabalho do Léo Lopes. E o Léo Lopes é um dos editores dos meus podcasts favoritos, que é o Jovem Nerd, e ele tem um trabalho muito legal que ajuda e ensina as pessoas que querem entender melhor o mundo do podcast e a editar, a produzir. É um cara muito, muito, muito bacana. Então vocês podem encontrar mais conteúdos dele no Léo Radiofobia ou no Radiofobia Podcast, que é o podcast dele. É muito rico, você tem muitas informações, você consegue encontrar nas plataformas digitais e também no YouTube. Tem aulas dele no YouTube excelentes, com várias dicas assim de macetes, cortes, jeito de deixar um podcast mais fluido, mais interessante. Vale muito a pena e sou muito grato ao Léo Lopes. A dica que eu vou destrancar essa semana é uma série que ela tá na Netflix, chama Ninguém Tá Olhando, do Daniel Rezende. É uma série muito gostosa de assistir, tem atores muito engraçados, muito divertidos, como a Júlia Rabelo, o Victor Lamoglia, a Kéfera. É muito legal, a série é muito divertida, assim, você senta começa a assistir, aí você quer emendar um no outro, e é aquela série levinha, gostosa, tem uma crítica, assim, é muito gostosa de assistir, e é o estilo de série que eu gosto, sabe? Ela vai te cativando, assim, e aí você vai rindo, e você, de repente, se emociona muito, e aí tem uns conceitos, umas coisas assim, é muito incrível. Assista, Ninguém Tá Olhando, está na Netflix. A dica que eu vou destrancar também é uma série, até achei que fosse a mesma de repente, mas é completamente outra coisa. A série chama Os Outros, que tá no Globoplay. Tô indo aos pouquinhos, assim, ela é pesada, mas eu acho que é uma realidade mesmo, pra gente entender como viver e conviver em sociedade, né? Ela fala a história de vizinhos, começa com uma briga de 2 adolescentes na quadra, um bate no outro, aí o menino desmaia, vai parar no hospital e aí há problemas 1000 a partir daí, porque as famílias começam a se odiar e aí um vai enfrentando o outro e começa a ficar pesada a coisa. Não terminei de assistir, espero que me surpreenda, mas estou gostando, então essa é a dica que eu destranco hoje.
E o nosso podcast chegou no fim. E se você quiser dividir com a gente também as suas gafes, os seus micos, as suas vergonhas e tudo mais, comenta lá no @virou-uma-chave. E também mande sugestões de temas pra gente, comenta, compartilha, que isso ajuda bastante. É isso, um beijo e até o próximo episódio. Tchau, Tchau, pessoal! beijo, tchau. Tchau!